Pessoal, no ano, beleza, tranquilo, vamos lá encerrar a Segunda Guerra Mundial, aula 19, encerramento da Segunda Guerra Mundial, encerramento do capítulo 7, tá? Aconteceu um negócio, né? Semana que vem vocês vão ter prova, e as provas caem na manhã de quinta e sexta, dia da minha aula. Então, eu tinha planejado essa aula uma, amanhã outra, quinta que vem uma, quinta... Não, tem que fazer tudo, tem que fazer um capítulo e meio essa semana. Então, eu vou ser muito mais direto, porque eu também quero fazer aula ao vivo para a gente ler a apostila e corrigir, né? E ver quem está prestando atenção nas aulas online, tá certo? Vamos gravar. Então, essa aula de hoje, aula 19, o término da Segunda Guerra Mundial, e amanhã, aula 20, né? Vai ser muito rápido e resumido para o que você deve saber e o contexto, tá certo? Vamos lá então encerrar essa Segunda Guerra Mundial. A aula 17, aula passada, 18, será que foi 17 a 18 junto? Não lembro. A gente viu aí o porquê do começo da guerra, né? As fases, os períodos, né? O primeiro, o segundo e o terceiro período ou terceira fase. O primeiro, o avanço do eixo, né? Que aí, ó, a Alemanha nazista conseguiu dominar grande parte da Europa, tentou a invasão na Inglaterra, não deu certo, né? Não deu certo. A estratégia de Hitler era tentar ali dominar a guerra pela Europa. Não deu certo. A aeronáutica inglesa foi extremamente fantástica, né? E bloqueou ali o acesso do Hitler. Hitler tinha feito aquele acordo com a União Soviética para ele não invadir o fronte ali da de frente com a União Soviética. Porém, né, foi a pergunta da última aula lançada, até quando duraria este casamento entre nazistas e soviéticos, sendo que os nazistas são declaradamente anticomunistas, antissocialistas? Não duraria pouco, né? O que vai acontecer? Hitler vai justamente, né, quando ele toma toda essa frente francesa aí, que já está dominada, nesse lado aí do mapa que você está vendo, do lado esquerdo, né, ele toma, quando a guerra está controlada deste lado, ele vai atacar pelo outro e ele vai romper aquele acordo anticomunista lá que, perdão, ele vai romper aquele acordo que ele fez com a União Soviética, né, de um pacto de não agressão. Falei errado o nome do acordo, desculpa, hein? Pacto de não agressão, ele vai romper. Então, óbvio que não duraria muito este acordo, até porque a intenção do Hitler é de expansão, certo? Então, o que vai acontecer? Em 41, o Hitler avança pelo território russo, certo? O Hitler avança em 41 pelo território da União da República da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. O que vai acontecer? É claro, ele não invade ali, né, no período do inverno, né? Mas mesmo assim depois ele vai se dar mal por causa da tática de guerra russa, né? O que vai acontecer? Ele vai mandar todo o seu batalhão, ou ele vai mandar o batalhão lá pela Rússia, só que vai ter uma dificuldade extrema para avançar esse território, né? Aquela mesma história, o tamanho do território russo. O russo, aquele território não era asfaltado, não tinha estradas, né? Então você tinha caminhos de terra. Aí você imagina um tanque militar alemão, um dos melhores do mundo da época, atravessar aquele território, né? Você vai ter um prejuízo enorme, você vai quebrar muita coisa, você vai ter um abastecimento muito ruim pelo tamanho do território. Estou falando, né? Estou repetindo, porque é isso, né? Então, o Hitler falava na época, a União Soviética é o seguinte, ela tem uma estrutura frágil, é só a gente meter o pé na porta que o resto cai. Não foi bem assim, né? Não foi bem assim, né? Em 42, por exemplo, você vai ter uma batalha importantíssima, né? O tamanho do exército russo se equipara aí com o do Hitler, né? E o Stalin fazia aquele negócio,
né? E aquele isolacionismo, ele preparou também a União Soviética militarmente, né? Em 42, por exemplo, você tem uma batalha... não, deixa eu voltar aqui, eu não coloquei foto. Em 42 você tem uma batalha importantíssima no território da União Soviética, que foi a Batalha de Stalingrado, onde os alemães levam um cacete do exército soviético, né? Quando Hitler perdeu, que é uma batalha de snipers, fantástica. A guerra é fantástico, né? Mas se você for ver do ponto de vista bélico, né? Então, quando Hitler perdeu essa batalha, a batalha de Stalingrado, você pode ter certeza, a galera começou a cair em cima do Hitler. A gente está entrando na primeira fase, na segunda fase do conflito, indo para a terceira, né? Porque você vai ter então, com essa operação Barbarossa, né, que o Hitler invade o território soviético, é óbvio, a União Soviética vai declarar guerra a Hitler. Então você tem a entrada da União Soviética na guerra e você vai ter um desequilíbrio das forças, né? Para quem gosta aí de filme e tal, a Batalha de Stalingrado, né, tem um filme que chama Círculo de Fogo, sensacional, né, sobre esta batalha. O que tem de filme, série, minissérie da guerra, né, tantos de cinema ficcional como documentário, gente, não está escrito. Eu ia até fazer um levantamento de alguns documentários aí acessíveis e passar para vocês, mas óbvio, se gerar interesse. Se não gerar, não vou me perder tempo não. Então, e ao mesmo tempo, em 41, você tem um expansionismo do Japão. Lembra que eu falei? A guerra estava acontecendo não só na Europa, mas na África, no Pacífico, né? E o Japão começou a expandir demais a coisa lá, né? E os Estados Unidos, né, também tinham interesses econômicos em certas regiões da Ásia. Uma hora ou outra, né, o interesse econômico japonês iria colidir com o interesse econômico americano, né? E os Estados Unidos, até agora ele era neutro, mas ele participava da guerra como? Investindo, mandando alimento, remédio, depois armas, né? E aí, no Pacífico, olha o tanto que o Império Japonês ali consegue chegar, hein? Olha o tanto que o Império Japonês consegue chegar. Quando ele começa a pegar interesses demais dos americanos, os americanos barram os acordos comerciais, econômicos que tem com a galera do Japão, né? E o que acontece? Você vai ter aí um ataque surpresa japonês no Havaí, né, na base de Pearl Harbor, em 41, em dezembro de 41, né? Então, esses expansionismos, o choque desses expansionismos causa aí a invasão no Havaí, em Pearl Harbor, na base de Pearl Harbor, em 41. Aí os Estados Unidos só estavam esperando a oportunidade para entrar na guerra de fato, né? Lembrando que aí teve um ataque no Havaí, né? Mas, claro, os Estados Unidos não foi palco da guerra, né? Aí tem esse ataque do Havaí, aqueles aviões kamikaze, né? Aqueles aviões suicidas, né? O cara sabe que vai morrer, mas ele morre pelo imperador e pela pátria. Mas em 41, então, você tem a entrada da União Soviética e a entrada dos Estados Unidos por causa aí da invasão de Pearl Harbor. Aí você vai ter uma Segunda Guerra Mundial no Pacífico enorme aí e muito mais violenta, né, propriamente dito, muito mais violenta que a própria guerra na Europa, né? Só que aí essa região da Segunda Guerra Mundial aí no Pacífico, ela é muito pouco falada, né? Ela é muito pouco falada em comparação à guerra que estava acontecendo lá, mas também é de importância tremenda. Aí, com os Estados Unidos, com a União Soviética na guerra, o desequilíbrio da força entra na terceira fase do conflito, que é o avanço dos aliados, né? Aí você tem toda a potência americana que não estava em guerra, o exército estava clean, né? Entra na guerra. E você tem campanha ideológica contra os japoneses, viu, gente? Pesado, você vai ter perseguição ao japonês que estava nos Estados Unidos. É guerra, né? É guerra. Então você tem aí, ó, o ataque aí, fotos, né? Tem um documentário, se não sei se tem no Netflix ainda, que é um documentário sobre grandes diretores do cinema da era americano fazendo documentário sobre a Segunda Guerra, e são 20 minutos.
Eu não sei se a Netflix tirou, mas mostra cenas reais, né? Gravadas reais. Ótimo, ótimo. Vou ver se depois tem ainda no Netflix. Aí, foto aí da invasão de Pearl Harbor, né? Uma batalha importantíssima e decisiva em 42. Foi a batalha, né, de Midway em 42, aí já é o avanço dos aliados, né, 42, 43, 44, o final da guerra, o avanço dos aliados. Essa batalha foi decisiva, né, que aí o Japão leva um pau aí, ela é decisiva aí, mostra aí por que veio os Estados Unidos, né, e que é esse desequilíbrio de forças aqui. Não dá tempo de ficar falando de batalhas, né, mas infelizmente, né, mas você tem aí, eu estou dando exemplo de uma, de Midway, né, Iwo Jima mais para frente também, retratado um monte de filmes, né, batalhas importantes. Aqui a Batalha de Stalingrado, que eu falei, 42, 43, né, uma batalha essencial de vitória soviética, né, então são batalhas que mostram o avanço dos aliados, né, então você entra nessa terceira fase em que na África, os alemães e aqueles African Corps não conseguem dominar, eles vão começar a perder batalhas ali, não é? Americanos, então, aí começa aí para a Itália e o exército soviético começa a marchar para a Alemanha, né? Então aí eu só coloquei aí a batalha de Midway, né? Que é a batalha aí contra esses aviões kamikaze, suicidas japoneses, né? E aí o que vai acontecer? Os exércitos se unem, tem o desembarque de tropas americanas, lembrando aí, ó, 42, 43, a entrada do Brasilzão na guerra, né? Essa campanha aí de americanos para libertar a Itália, brasileiros participaram, hein? A participação um pouco maior de brasileiros, né? Então, as tropas aliadas começam a marchar para os principais pontos do eixo. Itália, né? Alemanha, então eles começam a passar e libertando esses locais. Você tem, em 44, uma outra importante batalha, o dia D, o desembarque na Normandia, que foi a maior operação de guerra aí da Segunda Guerra Mundial. Normandia, no norte da França, né? Você teve ataque aéreo, ataque o naval, né? Aqueles barcos anfíbios, né? que fizeram com que os soldados entrassem na praia da Normandia, na França, né, desembarcassem, né, o resgate do soldado Ryan, fala aí, né, do dia D, do Steven Spielberg, né, então uma das maiores operações, né, que juntou ingleses, americanos, né, o desembarque da Normandia, o dia D, né, em 44, que é a libertação da França. Lembra que a França em 40 tinha sido dominada pelos nazistas? Então, estão vendo? No Pacífico você tem os Estados Unidos também, você tem os nazistas perdendo, os African Corps lá perdendo no norte da África, você tem a libertação da França aí, o dia D, e a Itália finalmente é invadida, tá certo? E em 45, em abril de 45, o Exército Vermelho ocupa a cidade de Berlim. Tinha até uma brincadeira do Exército Vermelho, era uma corrida, quem chegava primeiro em Berlim. Quem chegou primeiro? O exército soviético chegou primeiro em Berlim. Aí o Hitler, aí é o dia D, aí eu coloquei alguma seda super interessante, né? Lá, 155 mil homens, 14.200 barcos, 600 navios, aviões, né? Uma das maiores operações militares da Segunda Guerra Mundial, tá certo? Aí, ó, você tem aí os anfíbios, os barcos anfíbios, o desembarque dos soldados na Normandia, a libertação da França e o Exército Vermelho em Berlim. Essa foto famosíssima, né, do Exército Vermelho colocando em Berlim a bandeira soviética, né? Hitler se mata num bunker, lá no bunker. Hitler, a mulher, a Eva, se mata, se suicida, né? Aí entra o cara que Hitler iria indicar depois. E a Alemanha se declara, a Alemanha se rende, você tem a rendição da Alemanha, logo depois a Itália,
tá? Logo depois a Itália, você tem o assassinato do Mussolini, Mussolini foge, ele é assassinado, e aqui na aula presencial eu coloco, mas aqui eu não coloquei não, né? Ele é assassinado, penduram os corpos dos fascistas, inclusive do Mussolini, em praça pública, de cabeça para baixo, tem foto, depois procura lá no Google, tá? E depois que ele, pro povo passar na frente dele, depois eles jogam os corpos lá e o pessoal passa na frente deles e começa a cuspir, chutar o corpo já falecido do Mussolini, né? Então aí você tem então a Itália e a Alemanha, os principais países, vão pro saco, falta um, né? Falta um, que país que falta aí? Que país que falta? A Alemanha se rende, a guerra acaba na Europa, né? Mas o Japão, no lado do Pacífico, ainda não continuou, né? A Segunda Guerra Mundial, continua pelo ano de 45, mesmo sem a Alemanha e a Itália, né? Então, o que vai acontecer? O Japão não desiste. Os Estados Unidos vai fazer o quê? Eu vou soltar 2 bombinhas atômicas para encerrar a guerra. Qual era a desculpa dos Estados Unidos? Eu vou lançar as bombas para o Japão se render. É fatal? É. Vai morrer gente? Vai. Mas vai morrer menos se a guerra continuasse. Essa era a visão americana. Para eles, se o Japão não rendesse e a guerra fosse continuar, ia durar 45, 46, 47. O que eles fazem? Eles resolvem lá no Projeto Manhattan. Projeto Manhattan, eles lançam 2 bombas atômicas em cidades japonesas, né? O presidente Truman confirma aí o lançamento dessas bombas atômicas. O Japão não se rendia. Tem o pronunciamento do Truman no YouTube, né? Dia 6 de agosto, vai completar 75 anos, é lançada em Hiroshima a Little Boy. E 3 dias depois, 9 de agosto, é lançada em Nagasaki a Fat Man, o nome da outra bomba, né? E então os ataques de Hiroshima e Nagasaki, os ataques das bombas atômicas ao Japão aí, ó, a Little Boy, a Fat Man, né? Aí aquela cena famosíssima das bombas, né, atacando, as bombas caindo em cima do Japão, essa foto fantástica da cidade destruir, fantástica, gente, do ponto de vista artístico, bélico, de guerra, documental, tá? Não é bonito isso, não, é feio, né? Mas olha lá, a cidade destruída e uma estátua budista lá, ó, inteirinha, né? Aí é óbvio que o Japão se rende. Em setembro você tem a rendição japonesa, é óbvio que o Japão se rende. E os Estados Unidos mostra a força militar, a força de guerra, a força bélica agora quem manda na parada, é para mostrar quem manda na parada, os Estados Unidos, certo? E aí você tem para o mundo a revelação de um monte de coisa. Além da força militar dos Estados Unidos, você tem a revelação de uma das coisas mais terríveis que aconteceu na humanidade, que foi aí os campos de concentração nazista, né? Que o Hitler colocava tudo em prática, o que ele falava lá no Minha Luta, né? Falava que eram spas aí, ó, eram campos de concentração. Tinha no YouTube um documentário maravilhoso de um diretor chamado Alfred Hitchcock, que foi até censurado, eu acho, porque ele filmou os campos de concentração. É um documentário, um dos únicos documentários do Alfred Hitchcock. Quem não conhece o Hitchcock, é o que fez o Psicose lá, do chuveiro. Do chuveiro, né? Tá? Então, mostra para o mundo os campos de concentração. Dava para falar uma aula só de concentração, tá? Mas aqui, como dizem aí, nosso ensino não é online. A gente está tentando fazer o possível que é online, mas depois a gente volta presencial. Nosso ensino não é online, né? Mas enfim, aí você coloca os envolvidos com esses campos, eles são criminosos, aí eles vão ser julgados como crime de guerra, né? Você vai ter, depois da conferência de Potsdam, você vai ter aí o Tribunal de Nuremberg, um tribunal internacional para julgar esses nazistas na prática desses crimes de guerra. É novamente a Alemanha submetida aos aliados.
e de rapidez aqui para entrar, que eu enrolei demais. Quais são as consequências imediatas? Primeira, a consolidação de duas potências. Quais? Estados Unidos, aqui já de fato, já vinham se consolidando lá no século XIX com a industrialização, com a América para os americanos, depois na Primeira Guerra, então, aqui na Segunda nem se fala. Os Estados Unidos, e qual outro? A União Soviética, importantíssima também para a Segunda Guerra Mundial. Né? No momento da Segunda Guerra Mundial, os dois se tornaram aliados. Né? Por quê? Contra o inimigo comum. Agora que não existe esse inimigo comum, vamos ver as nossas diferenças aqui, irmão. Né? Duas potências se destacam, se consolidam, mas completamente antagônicas. Ou seja, diferentes, contrárias uma da outra. Né? Consequência imediata, essa bipolarização ideológica, gente, o extremismo, bipolarização ideológica, capitalismo e socialismo. Vamos recordar isso aí mais para frente depois. E você tem aí a criação da ONU, a Organização das Nações Unidas, que colocava aí, né, em prática a soberania dos países em pé de igualdade, né? É a gente ser diplomático antes de entrar em guerra, né? Vamos tentar resolver a guerra antes de começá-la, na diplomacia. Aqui todos têm direitos, todos têm direito a votos, né? É a soberania dos países internacional frente ao internacional. Né? Antes você atacava, guerreava, a guerra, e depois resolvia na diplomacia. Agora não, olha o que aconteceu, guerra terrível, por que lutamos? Por ambições, por excessos? Não, vamos conversar primeiro. Né? Então você tem aí a criação da ONU. Tá? Então aqui são consequências imediatas. É aquela foto famosa, né? Quando termina a guerra, o casal, não sei se era casal, que depois saiu uma coisa falando que o cara pegou a mulher aí, abusou. Não sei, mas finge que é um casal. Aquela foto famosíssima na avenida lá nos Estados Unidos, o casal se beijando e fim da guerra, tá certo? Claro que teve outras consequências, óbvio, né? Se você teve os acordos, os tratados, né? Você teve a desmilitarização da Alemanha, você teve a divisão da Alemanha, você teve os milhões de mortos. Precisa falar isso, né, gente? Não preciso falar isso, né? Você teve os milhões de mortos, que dependendo da fonte historiográfica, 40 milhões, 50 milhões, 60 milhões, 70 milhões. Né? Depois da Segunda Guerra, o mundo começa a se configurar de outro jeito, do ponto de vista das potências, impérios, né? Vem com eles as ideologias e a expansão ideológica, ou você está num ou você está no outro, que é aí o momento pós-guerra que a gente vai ver na próxima aula, beleza? Essa aulinha fica aí, não esqueçam de comentar dúvidas no plantão de dúvidas. Abraço, beijo do gordo.